Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao bate-papo de hoje, onde nós vamos falar sobre a tríade, ou os três S's: saber, ser e servir. A vida, a nossa vida, por que eu escolhi esse tema? Porque a nossa vida é muito complexa, é muito sentimento, sensação, emoção, ganhos, perdas, vitórias, conquistas, derrotas, alegrias, tristezas. E nós precisamos estar preparados para isso. Mais do que isso, nós precisamos vivê-la com toda a sua complexidade plenamente. Ter uma vida plena e significativa. O que é uma vida plena? Na sua plenitude. Então, como nós vínhamos falando, deixar de sobreviver e viver. Ninguém sobrevive plenamente. Nós vivemos plenamente. Então, agora, deixa de lado sobreviver e vamos em busca do viver. Né? Nós precisamos cultivar esses três pilares. Eles são fundamentais para tudo, como um tripé. Como físico, mental, espiritual, aqui nós temos o tripé, são os três S's: o saber, o ser e o servir. Ok? E esses três elementos, eles precisam não só caminharem juntos, eles não só caminham juntos, são importantes cada um separadamente, como eles se complementam. E a partir do momento que eu estou vivenciando eles, buscando viver sobre essa filosofia dos três S's, vamos falar assim, né? Eu vou estar construindo uma base sólida realmente para o crescimento. Que crescimento? Crescimento pessoal. E esse crescimento pessoal, mais do que só crescer, vai gerar um impacto naqueles ao nosso redor, seja na família, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, de parênteses, no bairro, no condomínio, no mundo. Né? Realmente tem um impacto. Então eu vou falar um pouquinho de cada, né? Eu vou falar sobre cada um deles, vou falar sobre a interconexão deles, vou falar um pouquinho também sobre alguns conceitos e vou trazer coisas práticas, né, que é isso que importa. A prática, como que nós vamos colocar em prática isso, né? E depois a gente faz o encerramento ali, né? O que é saber, né? Sabedoria. É mais do que apenas conhecimento. Para se ter sabedoria, para saber, para ser sábio, para ter sabedoria, nós precisamos adquirir o conhecimento. Não é só porque se tem conhecimento que vai ter sabedoria, não. Então, um dos pontos do saber é adquirir conhecimento. Como é que nós fazemos isso? Estudando, pesquisando, debatendo, perguntando. Agora, uma coisa muito importante aqui, nós temos que saber aonde buscar esse conhecimento e de quem nós estamos buscando. Tem uma história muito bonita na Bíblia, que é Jesus, quando está novo e se perde dos seus pais. Os pais ficaram 2 dias procurando ele, voltaram e quando ele estava onde? No templo, junto com os anciãos, fazendo perguntas, adquirindo conhecimento e ali passando conhecimento provavelmente também, né? Conhecimento da importância da sua inteligência, né? E isso quer dizer o quê? Ele podia estar perguntando na festa, ele podia estar perguntando na praia, ele podia estar perguntando no bar, ele podia estar perguntando em qualquer lugar, mas não. Ele estava no templo perguntando aos anciãos, a quem tinha o direito de falar sobre determinado assunto. Então nós temos que prestar atenção aonde nós vamos buscar, né? Se eu quero buscar conhecimento apenas de quem fala ou de quem vive aquilo que se fala. Né? Claro que todos nós temos erros, mas em determinado assunto você pode realmente ter uma sabedoria. Em outro você pode ser ignorante. Então eu tenho que buscar aquele conhecimento daquele determinado assunto com aquela pessoa que tem sabedoria daquele assunto. Né? Também não posso, porque ele teve um erro em determinado assunto, o outro que ele é extremamente sábio, né? Não, eu não vou ter conhecimento com ele, porque aquele outro ponto, não. Aí estamos equivocados nesse raciocínio, né?
Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Já falava. Então, o saber é isso, né? É diferente do ser. O ser é o quê? De posse desse conhecimento, de posse, né, dessa bagagem adquirida, né, vamos poder aplicar na nossa vida aquilo ali. Então, é viver aquilo que nós estamos acreditando. Agora, se eu quero só ter conhecimento, se eu quero só saber, ok, né? Eu não preciso ser aquilo. Eu posso gostar de medicina, mas eu não vou estudar medicina, né? Eu vou ali, vou ser curioso e tal, né? Mas aqui a gente vai falar depois também o propósito, a importância disso, né? Então, o ser é a partir da posse desse conhecimento passa-se a viver aquilo. E não se preocupe que a vida vai trazer situações aonde você vai ter que aplicar aquilo para saber se realmente você vai viver aquilo ou se não. Se você está pronto, né, para o próximo passo. Então, isso aqui é onde nós temos a solidificação dos princípios e valores. São as crenças, exatamente aqui, né? Que é onde no saber nós vamos adquirindo esse conhecimento e vamos enraizando ele, criando raízes dentro de nós, que são os nossos princípios, valores, que são as nossas crenças. Não vou entrar no mérito se são limitantes ou não. Aqui eu estou falando do lado positivo. E o servir. Nada melhor do que o exemplo, né? Então, no ser, eu vou voltar aqui. No saber, nós tínhamos Jesus lá, novo, conversando com os anciãos. No ser, foi quando ele foi para o deserto. Que ali foi no deserto e ali ele teve a oportunidade de colocar em prática todo aquele conhecimento adquirido, demonstrando ali seus princípios, seus valores e suas crenças, não caindo na tentação, que nós podemos fazer uma alusão aqui ao mundo, né? Eu tenho esse conhecimento, eu quero viver nele e o mundo vai trazer situações aonde você vai poder mostrar e apresentar que você, assim como Jesus naquele caso, não caiu nas tentações e depois dali ele foi servir. Começou o seu ministério depois daquilo ali. Então, a vida vai te apresentar situações aonde você vai conseguir passar por elas com base naquilo que você adquiriu, aquele conhecimento. Então, o servir é essa terceira etapa, né? Que nada melhor do que o exemplo. Eu posso estar aqui falando. Alexandre, por que você está falando disso tudo? Porque a minha base eu estou com 33 anos limpo, vivenciando programas de 12 passos, de terapias, diversos modelos e continuo limpo numa nova maneira de viver, uma visão de fé, força e esperança, lidando com essa dinâmica, vendo pessoas conseguindo e tentando, lutando, pessoas que desistiram e vieram bom, enfim, a tirar a sua própria vida, a voltar e voltar e voltar, né? Com erros, acertos. Então, eu estou falando de cadeira. Tudo isso que eu estou falando aqui é o que eu vivo, ok? Então, e a partir do momento que eu começo o que eu estou fazendo aqui, né? Nada melhor do que o exemplo para demonstrar aquilo que nós somos e para manter o que se conquistou. Tá? Isso é uma escolha, tá? Isso, a partir desse momento, é uma escolha. Então, aqui, o ciclo começa a se renovar. E é um renovo. Né? Então, eu estou agora falando para vocês, eu estou servindo aqui. Isso é o servir. Né? Então, se você gosta disso, você sentiu, você quer isso, então vem junto comigo. Né? Então, está na hora de você adquirir o conhecimento, né? Para poder ter essa vivência não só de livros, de didático, mas como de vida, experiência de vida. Né? Então, qual é a importância e a relação entre esses três pilares, o saber, o ser e o servir?
bebendo um cafezinho aqui. Gente, eu olho para um lado, olho para o outro, porque são duas câmeras, tá? Hoje eu estou com duas, não estou com três, ok? Então vamos lá. Mais do que só uma conexão, é uma profunda relação, né? E uma simbiose entre o saber, o ser e o servir. Eles se completam um com o outro, né? E eles são essenciais, tá? Isso aqui, se você está buscando uma nova maneira de ver, uma qualidade de vida, a plenitude, eles têm que andar ali em conjunto, tem a interseção dos três. Cada um tem o seu vértice, mas tem a interseção dos três, né? E esse mundo de hoje, né? O mundo está cada vez mais acelerado. Eu nunca vi. Está transformando muito rápido. Aí agora aqui vai uma pergunta. Qual é o sentido da sua vida? O seu propósito. Você sabe? A verdadeira realização nossa não está só em acumular conhecimento ou buscar o sucesso individual, profissional, de qualquer jeito. Mas você sabe, a chave é a profunda conexão entre o saber, o ser e o servir. O saber é a base do conhecimento, né? Ali é o que nos sustenta. E muitas vezes nós temos uma busca incessante, é como uma esponja, por conhecimento, a sede de aprender, de expandir novos horizontes, de crescer, né? Nós temos que lembrar que esse saber ele vem desde o técnico da leitura ali do livro, da aula, né? Até e principalmente as experiências adquiridas na vida. A gente pode falar de alguns. Eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, o conhecimento. Ele pode ser ele enquanto ferramenta de transformação, né? Porque a partir do conhecimento você pode utilizar esse conhecimento como uma ferramenta de transformação. Transformação não apenas na sua vida, mas no seu modo de pensar, nas suas atitudes, nas suas ações, né? A importância de uma educação, tanto formal quanto informal. O desenvolvimento das mais diversas habilidades e das mais gigantes ou não, e das competências, de todas as competências que você pode chamar de dons, bom, enfim, das habilidades e das competências, né? Então, assim, Alexandre, por que tem essa interseção, né? Porque o saber por si só, sem o ser e sem o servir, ele está sem propósito. Qual o propósito aqui? Ele está vazio. Você pode acabar se tornando uma pessoa que tem muito conhecimento e sem valor moral e ético nenhum. Está se identificando? Então vamos falar agora um pouquinho do ser. Vamos entrar no ser. O que é o ser? É a essência. É a nossa essência. A essência do ser humano é a essência do indivíduo. É isso que é, né? É a conexão comigo mesmo e com as minhas relações interpessoais, né? As relações com as outras pessoas, né? A relação com o mundo, com tudo isso. É a essência que define a gente, né? O ser é a essência que nos define. É quem eu sou. E essa jornada tem que ser uma jornada constante em busca desse autoconhecimento, da compreensão, da identificação dos nossos valores, das nossas crenças, entender e conseguir realizar, não é entender e conseguir
definir, essa é a palavra, definir o propósito. E aqui é onde a gente vai ter a construção do caráter, né? Um caráter íntegro ou não, e a busca pela autenticidade. Então, esse é o ser. Né? O autoconhecimento é fundamental, é um pilar dentro desse pilar do ser. O autoconhecimento. Então, nós temos que nos conhecer, buscar nos conhecer. Né? O desenvolvimento da inteligência emocional. Aí eu falo não só inteligência, tá? Da habilidade emocional e do equilíbrio emocional. Com isso, a gente identificar os valores e o nosso propósito de vida. Né? Então, o ser é isso, nós vamos viver aquilo que nós estamos ali como propósito de vida. Então, nós vamos viver isso. Quando olharem para nós, nós temos que ser o reflexo do que nós queremos. Porque muitas vezes nós não estamos bem estabelecidos, nós não estamos bem enraizados nessa questão do ser, aonde eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo. Por vezes eu posso até olhar no espelho, a minha lente fala, não, você está assim. Só que o mundo está te enxergando da maneira como você realmente é. Você está com uma visão distorcida. Então, a importância de estar buscando, sim, coach, terapia, mentoria. Isso aqui, que se você está ouvindo isso, se você está fazendo isso, é um grande passo. Já faz parte do ser, do saber e do ser. Né? Um ponto, vamos lá, a mesma coisa do que eu coloquei ali para vocês do saber sem o ser e o servir. Né? O ser sem o saber e o servir, ele vai ficar limitado, estagnado, na inércia. Por isso foi falada aquela questão, o primeiro passo, a importância do primeiro passo. É alguém que tem bons valores, sim, não tem conhecimento e não tem iniciativa para colocar em prática. É aquela vida morna. Então, o ser sem o saber e o servir é aquela pessoa que tem a vida morna. E a palavra já fala, né? Vomita, né? Aquilo que é morno. Né? Então, aqui, nós já falamos do saber, nós já falamos do ser, agora nós vamos entrar no servir. Você já parou para pensar que você às vezes começou a fazer alguma coisa, uma aula de alguma coisa, ou que entrou num grupo anônimo, ou numa igreja, ou num trabalho, e você, porque você já está ali há um tempinho, porque adquiriu uma certa capacidade ali né, de entendimento, vamos falar assim, porque você nem tem o conhecimento, você só adquiriu uma capacidade de entender, de compreensão daquilo ali, e você já quer servir. E às vezes fica chateado porque não deixam, porque colocam um tempo mínimo. Então nós vamos entender que cada passo tem um tempo. Então o servir é a expressão prática de quem nós somos e do conhecimento que nós adquirimos do saber e da sabedoria, né? É a expressão prática do nosso ser, impulsionado pelo saber, pelo conhecimento. É ação. Aqui a gente vai colocar em ação os talentos e as habilidades num serviço ao próximo e na construção do mundo melhor. É a manifestação da empatia. É aqui que a empatia aparece. A compaixão e o amor ao próximo. Podemos falar de 12º passo. Então, servir
Olha que coisa, eu vou tentar repetir aqui, né? É onde nós colocamos os nossos talentos e habilidades adquiridos a serviço do próximo e para construir um mundo melhor. É onde nós declaramos ao mundo a manifestação e manifestamos a nossa empatia, a compaixão e o amor ao próximo. O impacto positivo do serviço, desse serviço, do servir, na vida de quem está fazendo é sem parâmetro. Não tem como descrever esse sentimento. E principalmente para as pessoas e na sociedade, porque ele vai multiplicando. Assim como a dor, se eu botar numa dor numa sacola e dividir, se o meu choro, se eu divido com alguém, eu divido. A minha alegria, se eu partilho ela com alguém, ela se multiplica, né? Se eu divido um peso, ele fica mais leve. Se eu divido uma alegria, ela multiplica, né? Então é a compaixão e esse amor ao próximo, esse impacto desse serviço, né? E eu tenho N formas como eu posso dizer, de servir. Pode ser no trabalho, pode ser nas relações do dia a dia, interpessoais, pode ser como voluntário, né? Num grupo, numa igreja, numa ação social da empresa, no dia a dia. Agora aqui eu vou falar uma coisa importante: a conexão entre o propósito pessoal e o serviço. Lembra do seu propósito? O propósito que você tem para a sua vida. E o serviço, que é o servir. Então, o seu propósito, o seu servir tem que estar alinhado com o seu propósito. Aí é chave de ouro. Aí é simplesmente você, né, posso dizer que você acertou na Mega Sena, né? E qual é a... Vamos falar agora da interconexão, da interseção, né? Do saber, ser e servir, né? Eles são interdependentes ali, né? Eles se influenciam, se fortalecem um com o outro, né? Eles acabam criando um círculo virtuoso, eu não vou chamar de vicioso, círculo virtuoso de crescimento e de transformação, né? Um exemplo, por exemplo, o médico. Saber com empatia, ser que dedica a sua vida a cuidar dos pacientes, o servir. Então, um médico é o saber, com empatia é o ser, que dedica sua vida a cuidar das pessoas, os pacientes, é o servir. Um professor é saber, ele se tornou professor, que inspira seus alunos, não só que dá uma matéria, ou que dá uma palestra, uma aula, que ele inspira aqueles alunos, isso é o ser. E que cria um negócio, ele inspira seus alunos, né? E eles a se tornarem cidadãos, melhores. Isso é o servir. Aí sim, né, eu misturei aqui. Então, um empreendedor, você montou o seu negócio. Isso é o saber. Os valores éticos dali, né? O compliance da sua empresa é o ser. E cria o negócio com impacto social, é o servir. O impacto social é o servir, não é só gerar emprego, é o impacto social. Agora, vamos dar uma acelerada que eu só tenho mais 5 minutinhos, né? Qual é o benefício disso tudo em harmonia? Fala para mim, até agora. Para pensar aí, um minutinho. Quando a gente vive em harmonia com o saber, com o ser e o servir. Sabe o que acontece? A gente começa a experimentar uma vida plena, significativa e com propósito, uma vida, a gente começa a viver com alegria, transbordando. Nós começamos a colher os frutos, nem entendemos, parece que a gente está brilhando, que todo mundo vê a gente. São os frutos da realização pessoal, da construção de relacionamentos saudáveis e de ser contribuição para o mundo melhor.
Você sabe o que é isso? Né? Isso gera o que para você? O que isso vai gerar para você, que gera para mim, para gente? Maior autoconfiança, mais autoestima, relacionamentos mais autênticos, mais significativos, um senso de propósito, uma direção na vida, ter aquele propósito. Mais resistência, resiliência, a capacidade de superar desafios, porque você sabe quem você é, você tem aquele conhecimento. E com tudo isso, você pode ser a base da construção de uma sociedade mais justa e humana. Para pensar nisso. Mais autoestima, mais autoconfiança, relacionamentos mais autênticos, significativos, que significam alguma coisa, um senso de propósito, direção na vida, ter propósito, sabe? Saber para onde você quer ir, ter resiliência, saber que vai cair para levantar de novo, capacidade, você entender a sua capacidade de superar desafios. E tudo isso, você pode ser aquela pedra. Uma grande contribuição para uma sociedade mais justa, mais humana. Agora vamos falar um pouquinho de dicas práticas, né? Porque tem que ter consciência, tem que querer ter aquela intenção, aquele desejo profundo e ação. Não adianta nada você ficar parado, tem que dar o primeiro passo. Né? Primeira coisa que a gente já falou aqui, autoconhecimento. Então é terapia, coaching, leitura, fazer mindfulness, meditação, né? Trabalhar isso, o desenvolvimento do seu saber, que é curso, palestra, livro, workshop, mais mentoria e as ações de serviço, que é o que? Voluntariado, doações, pequenos gestos de gentileza no dia a dia. Ver alguém carregando uma sacola, ajudar, tá entrando no prédio, não jogar alguma coisa que está comendo fora, essas coisas, né? Se eu posso falar uma mensagem final para vocês, né? É que o 3S é uma ferramenta poderosa. E ele nos convida a viver uma vida mais plena, significativa, com impacto positivo. Não na sua vida, nem na minha, na nossa. E se a gente cultivar esses 3 pilares na nossa jornada, a gente vai construir um futuro mais próximo e harmonioso. Não só para a gente, como para todos. Agora eu vou falar para você. Se você viver isso, você não vai ter escolhido mais apenas viver como um conceito, e sim como uma bússola que guia seus passos rumo a uma vida plena de significado e propósito. A jornada do autoconhecimento e do serviço ao próximo é contínua. Cada novo aprendizado, cada ato de bondade, cada passo que você dá em direção à sua melhor versão contribui para um mundo melhor, mais justo, mais compassivo, mais evoluído. Que nós possamos cultivar mais esse saber, esse ser, esse servir em cada momento, em cada instante da nossa vida. E que nós possamos inspirar outros a trilhar esse mesmo caminho. Eu espero que realmente, eu quero poder influenciar, sim, inspirar você, sim, a construir um futuro melhor, né? Agora, o principal, não espere amanhã para colocar em prática o que a gente está falando aqui. O momento de agir é agora, de ser a sua melhor versão. Ser a melhor versão de nós mesmos, de servir ao próximo, é agora. Então, eu faço esse convite para você, né? Bora lá? Bora lá viver? A vida não espera. Faça parte da sua história. Só depende de você. Muito obrigado e até amanhã com o próximo bate-papo.